Estamos ao vivo. Vamos iniciando aqui mais hoje a conversa com o Félix, né? Vamos receber o Marcos Dias, que é professor de Geografia. Aguardar ele mandar o convite aqui para a gente dar início, para a gente começar aqui nossa live do dia de hoje com o Marcos Dias, professor de Geografia, que é o nosso convidado de hoje aqui no Conversa com o Félix, desta terça-feira, dia 23/6. Aguardando o Marcos mandar aqui o convite para a gente dar início. Mandar um alô pro pessoal que está seguindo a gente aí. Alexandra, Thalita, Estúdio Conduda. E aí, meu amigo Marcos Dias? E aí, Adalberto, tudo bem, cara? Não, tudo bem? Tranquilo, tá me ouvindo direito? Tô sim, tá me ouvindo também? Perfeitamente. Ah, bacana. Então, vamos conversando aqui nossa live. Primeiramente, agradecer você por ter aceitado o nosso convite, tá batendo esse papo hoje, né? Queria que você começasse se apresentando pra gente aí. Que fica mais fácil você se Tá? apresentar. Tranquilo. Na verdade, eu que agradeço o convite, participar desse evento, e meu grande amigo Adalberto, claro. Bom, enfim, meu nome é Marcos Dias, sou professor de Geografia, tenho 34 anos, leciono já tem um tempo, né? Tá? Sou do Distrito Federal, mas sou natural do Maranhão mesmo, né? Mas é isso, já conheço o Adalberto há um tempão, grande parceiro, colaborador. Amigo pessoal também. A gente se conhece há muito tempo, né, Adalberto? Já tem uns. Vamos contar os anos não, mas tem um tempinho já. É, tem um tempão, né? Antes da faculdade ainda, acho que a gente estava Isso. estudando os cursinhos. Aí A gente acabou até que a gente. teve uma banda juntos, fizemos, né, algumas peças de teatro juntos. É, essa parte aí acho que quase ninguém sabe, né? Dessa parte de história, mas a gente fez praticamente apresentamos alguns musicais, teatro, ensaiamos aí o projeto de uma banda e tal. Essa parte ninguém sabe, né? É o Mas segredo. a galera, quando imaginar que a gente teve uma banda, aí fica todo mundo, pô, o professor Marcos Dias teve uma banda, qual a posição? Tá. Então eu deixo essa parte quieta, deixa pra lá. Ele não desenvolveu talento nenhum, mas enfim. Eu até separei aqui pra gente iniciar nossa live aqui, ó. Acho que você gosta um pouquinho dessa música. Sim, claro. Belchior, show de bola. Adoro muito Belchior. Acho que tudo que eu faço hoje em dia tem Belchior, né? Então, ao mesmo tempo que. Pois é, o cara Show de ele bola. tava com CD ali, na época era CD ainda, né? Depois veio o Isso. MP3, sempre com CDzinho do Belchior. Pois é, Marcos, então você, né, você falou aí, você é graduado em Geografia, tem pós em Ensino de Geografia e História, né? Hoje a gente vai estar batendo um papo aqui sobre um pouco sobre esse contexto, né, da pandemia, um pouco do contexto político e também falando um pouco da sua área, né, que é educação, focado nessa parte do meio ambiente. Acredito que deve ter alguns alunos seus aqui também participando com a gente, né? É, tinha galera que tava lá pilhando para participar, perguntando, vou participar, vou participar. Pode fazer pergunta, pode fazer pergunta. Eu falei, claro, calma, 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 calma. Então, Marcos, assim, a gente começando com o nosso bate-papo, o que levou você a escolher essa área de geografia, primeiramente? Depois a Olha, gente vai falar um pouco sobre a questão de ter seguido esse caminho como professor. olha, a questão da. Acho que eu entrei na faculdade, eu tinha uma queda muito grande por história, né? Eu gostava muito de história e tal. Mas eu acho que quando eu estava ali no primeiro semestre, estudos sociais, né? E depois do primeiro semestre, você poderia escolher qual a área que você queria. Aí eu fui pensar. Aí eu olhava muito a geografia e via que era muito dinâmico, né? Aí até com um professor, ele deu um exemplo extraordinário. Ele disse assim: a história é como se fosse uma fotografia, e a geografia é um filme, tá acontecendo. Aí eu fui assim, cara, quer saber? Geografia. Aí entrei na área da geografia, fui pesquisar sobre o currículo, né? Eu acho que a decisão de escolher um curso, ela é muito séria, né? E envolve, na minha perspectiva, envolve muita pesquisa, né? Você pesquisar muito o currículo, ver a grade. E eu fui olhando nas matérias e fui percebendo que era matéria muito dinâmica mesmo. Aí eu falei, não, quer saber? Eu vou ficar com as matérias de geografia, vou fazer geografia. E acabei optando pela geografia. E quando eu entro na geografia de cabeça mesmo, eu dou de cara com um mundo gigantesco. É como se abrisse um leque pós o primeiro semestre, né? Aí foi uma infinidade de possibilidades. Então, acabei gostando muito da área ambiental e também na área ambiental, a área geológica. Então, gostei muito, né? Economia, política. Eu fiquei apaixonado por essa área. Gostei muito, achei muito da hora. Aí, disse assim, quer saber? Eu vou explorar mais essa área. Aí, a partir disso, eu fui para outras áreas, como a da educação, né? Fui explorar um pouco a questão da educação
também. Eu entrei na faculdade com o intuito de ser, assim, de explorar essas questões da educação, tá? Eu falei, quer saber, vou por esse lado da educação. E quando eu saio da faculdade, engraçado, todo mundo queria área técnica e só eu da minha turma queria educação. Aí eu acabei indo para a área técnica e todo mundo foi para educação. Aí eu fiquei um tempo na área técnica de geografia, tá? Com mineração, a questão ambiental também. Aí depois que eu voltei para a educação, eu fui de cara logo para educação. Mas eu acho que essa escolha, principalmente na questão da educação, ela tem muito a ver com o histórico, né? Que até mesmo o nosso histórico lá, é o contexto que a gente se conhece, né? Então, eu acho que pelo meu histórico na militância do movimento social, movimento estudantil, então eu tive muito essa influência também. E acabei pensando o seguinte, não, uma forma de você mudar as coisas é mudando a realidade local, é mudando as pessoas à sua volta. Então, eu acho que quanto mais você conhece o global, mais você se entende o local. Então, eu acabei o seguinte, pelas minhas experiências, né, na juventude ainda, quando jovem, eu falei, não, quer saber, é Mais geografia e jovem é ainda, educação. cabelo branco. Não, na verdade, eu tô falando lá na adolescência, né, na pré-adolescência. A gente é jovem ainda, pô, 34 anos eu tenho, acho que... Mas enfim, né? Não, quer dizer, Aproxima, já é a vida adulta, né? Já é a vida adulta, né? Já é assumir responsabilidades, essas coisas. Mas é justamente. isso. E assim, igual Mas você é. falou, no começo você teve essa, você foi um pouco para a parte técnica, né, que é uma parte mais, às vezes, um pouco isolada, que eu falo assim, você trabalha mais sozinho, eu trabalho em equipe, mas o que despertou mesmo assim, você já falou um pouco da vivência da militância e tudo, para você seguir essa carreira de educação e como você hoje, como educador, ainda mais numa temática tão complexa, né, que a gente falar de meio ambiente é um tema muito, né, que gera vários debates dos que defendem, dos que não, dos que são contra, atuando nessa área de educação ambiental. Como você analisa esse contexto? Olha, eu leciono geografia, e dentro dessa área que eu leciono, eu dou muita. Como a geografia é muito ampla, eu dou muito ênfase a essa questão ambiental. Então, uma que é da minha experiência própria também, e eu sempre gostei desde criança, então eu dou ênfase nessa questão. É, eu entendi, eu passei a entender um pouco a questão científica do meio ambiente. Não é só um discurso ideológico, uma bandeira de, porque é uma bandeira de luta. A sociedade ela tem direito de se organizar como quiser, desde que respeite alguns princípios, como direitos humanos, a questão das minorias. Então, a partir desses princípios, a sociedade civil ela se organiza como quiser. Isso é um direito natural do ser humano. Ele tem o direito de se organizar. E quando eu falo em movimento social ou algo voltado à questão ambiental, isso é uma bandeira que tem objetivos políticos. Mas só que eu entendi o seguinte, eu entendi a questão do meio ambiente, quanto mais eu levar o conhecimento científico, mais entender a questão ambiental, então fica melhor para me trazer essa temática, no caso o meu público, que é os alunos, né? Então eu entro com a questão científica. E durante tô lecionando as aulas, eu busco uma posição neutra dentro, não existe neutralidade, óbvio, mas eu busco uma posição mais democrática nesse debate da questão ambiental. E eu mostro para eles, eu mostro assim no geral, que não é só uma questão ideológica, é uma questão científica. Tá bom? Então eu acho que eu peguei bastante essa questão da geografia e a minha tendência para a questão ambiental e uni os dois. Então eu gosto muito de tratar a questão ambiental como uma questão científica. Aí o pessoal fala, até hoje mesmo, em uma aula, eu estava conversando com alguns alunos e sobre, por exemplo, variação do nível do oceano caso aumente o aquecimento global e vá derreter as calotas. Algumas, lógico que não se aplica, né, no geral, mas algumas variações de marés são 8 metros, 7 metros, 6 metros, 5 metros. A variação só para um termo técnico, né, não é necessariamente talvez o seu público, mas a variação de oceano de uma costa para outra. A costa leste para a costa oeste do continente do oceano, africano, do continente africano, tem a variação de elevação da água de acordo com o movimento da Terra. Então tem todas essas questões. Então eu acho que eu trouxe muito essa questão científica para dentro. Tá bom? Claro que em alguns momentos na sala de aula a gente sai dessa parte teórica e vai para a prática. E eu entendo que o papel da geografia, respondendo a sua pergunta, é basicamente levar a ciência da questão ambiental para o público. Então, eu acho que é uma vertente bem educativa, né? Quanto mais se conhece um tema, mais você pode tratar ele. Não é deixando as coisas como um tabu que você vai combater aquilo. Um exemplo clássico é a questão
do uso de drogas, né? A questão da política contra as drogas. Então, quanto mais conhecimento eu tenho sobre esse tema, quanto mais assunto a gente aborda, a questão química, a questão biológica, a questão geográfica, até mesmo a questão histórica, quanto mais conhecimento se tem sobre esse tema, eu tenho maior quantidade de argumentos para evitar algo do tipo. Tá bom? Então, eu acho que, respondendo, mas concluindo a sua pergunta, é trazendo a ciência para dentro a ciência da geografia para dentro da questão ambiental, que a gente vai orientar as pessoas e assim buscar mais uma bandeira de preservar o meio ambiente, ou então tratar isso como uma forma mais racional. A gente usa muito essa palavra racional, porque o meio ambiente não é uma coisa cristalizada. Pode-se usar e desfrutar. Tudo que estamos fazendo agora tem a ver com a questão ambiental. Mas o uso racional é que permite o uso equilibrado e a não devastação e não o prejuízo ambiental, a gente já fala assim, né? Porque no meio ambiente são os recursos fundamentais para a manutenção da sociedade e a manutenção da nossa economia. Mas já estou falando demais, é isso, eu acho. Mandar só um alô aqui, tem um pessoal que durou 34 anos bem vivido, não sei se é essa a sua idade, mas está aí. Mandar um alô pro Hudson, pra Estela, o Júlio, acho que é Júlio, Thalita, Ricardo, o Bruno também está assistindo a gente aqui, a Viviane, o Nino, o pessoal que está acompanhando a gente aqui na live. E essa questão, Marcos, que é bacana também, igual você falou, de levar a questão científica, também entrou o Machado aqui agora, para não ficar aquela questão de que você está politizando demais o discurso, né? Que você leva na parte científica, a pessoa vai realmente entender o porquê de fazer e o porquê de não fazer certas ações. Né? Então fica até mais fácil você contextualizar isso dentro do público. Ainda mais você que lida com o público, né? A faixa etária dos seus alunos É ensino médio, eu tenho mais ou menos uma faixa etária bastante ampla, vai aí dos 13 anos até os 18, né? Também. Então, assim, e fica importante você levar essa parte justamente para que tem como você comprovar ali, né? E depois disso, cada um forma sua concepção dentro do que acha, né, Sim. viável. Aí nós entramos em outro conceito, que é a questão da cidadania. A questão da cidadania nesse tema, o que é muito importante. Então, a partir do momento que ele tem argumentos para formar a sua opinião, a gente percebe que a educação cumpriu o seu processo, cumpriu o seu objetivo, que é dar conhecimento para que ele exerça o poder de cidadão, vamos dizer assim. Então, aí já entrou outro tema, outra questão, que é a educação cumprindo o seu papel de fato como educação e dando a possibilidade das pessoas tomar suas decisões e ter uma visão de mundo sobre o ambiente que o cerca e isso tudo na prática é a cidadania, exercer a cidadania. Mandar um alô também pro Carlos aqui, Carlos Cajá, gente boa também. Convidei ele também para a live, ele falou que vai fazer depois comigo. Jordano, Harley e Rodrigues. O melhor professor de todos, ó. Não vai ficar inchado hoje, não. Galera aí já tá pilhando, já tá Marcos, animado. Já que você tocou um pouco na parte da cidadania, a gente volta também à parte política. Né? Como que é lidar com esse conceito dentro da sala de aula? A gente pegando esse cenário que a gente vive hoje, dessa polarização política. Aí tem aí a gente, eu sempre falo, né? A gente não deve estar as bandeiras ideológicas, Respeitando, né? Assim, não levando questão de bandeiras, mas como que é esse convívio hoje dentro da sala de aula? Eu sempre falo para os alunos, na escola, no ambiente, não vou falar na minha matéria, vou falar na questão do ambiente, da educação, da questão da conjuntura que estamos vivendo. Eu sempre digo o seguinte, as paixões, ela deve ser deixada de fora, porque as paixões, elas são passageiras, né? Elas são emoções, elas são passageiras, talvez a gente brigue com as pessoas, mas amanhã acaba todo esse momento e como é que você vai ficar com a cara olhando um para o outro? Não tem como, aí gera uma questão complicada, né? Então eu sempre observar, acho que já voltando, vai ficar uma retórica, mas só voltando, a escola ela tem a educação em geral, vamos dizer assim, ela tem um papel de trazer, levar o conhecimento científico e esse conhecimento as pessoas tomam suas decisões e a partir daí eu construo a cidadania, que é a capacidade de participar da vida política nacional, regional, do bairro, do condomínio, de forma racional e com conhecimento e seus objetivos também, claro. Todo mundo tem seus objetivos políticos. A questão é, por exemplo, na educação, trazer esse conhecimento para que as pessoas formem uma opinião e buscar se identificar. Eu trabalho isso muito com os alunos do ensino médio, né? E até nas minhas conversas com os amigos, que o primeiro passo de você... como é que eu faço para votar certo? O primeiro passo é você se identificar. E eu acho muito... Parece uma retórica meio século XIX, século XX. Mas eu acho muito importante a pessoa se identificar como classe. Ela tem que ter consciência de sua classe social. A partir daí, ela vai tomar suas decisões sabendo quem ela é.
Se eu não sei quem eu sou, como é que eu vou tomar uma decisão futura sobre algo? Então tem até um ditado chinês que ele fala, né? É para conhecer um homem, tem que conhecer a sua história. Então você tem que se identificar primeiro. Você tem que se identificar. A partir do momento que você se identifica, você tem que tratar os seus objetivos políticos. Aí, no caso, você vai precisar de muito conhecimento para formar uma opinião sobre isso. Então, é aí aonde entra o papel da educação. Aí é onde entra o papel, no meu caso, da geografia, para ampliar muito o conhecimento e as pessoas saberem que o voto, a participação política, a participação política ela não é só resumida ao voto, mas é os seus objetivos, a sua perspectiva. O que, que eu espero para o futuro do país, da cidade, do estado? Então, essa sua esperança para o futuro, essa perspectiva para o futuro, ela tem que ser projetada no seu voto. Então, você tem que votar de acordo com os seus objetivos. Não é votar no A ou no B. Não, você tem que se identificar como classe e votar naquele que lhe atenda. Lhe atenda como classe. Ou então, os seus interesses. Que muitas vezes você pode ter o interesse de classe, você participa de uma classe social, mas você tem outros interesses políticos. E acha que aquele político, aquele candidato vai levar você a alcançá-los. Tratar esse tema na escola, especificamente, ele não necessariamente ele é delicado, desde que você abra o espaço democrático para os alunos, o público, né? No caso dos alunos. No ensino médio, ele é mais ferrenho, ele é mais presente. Tudo se converte em política ao rumo que os alunos vão amadurecendo. Então, tudo vai se convertendo em política. É impossível você entrar na sala de aula do terceiro ano do ensino médio e não discutir a atualidade. É difícil você entrar na sala de aula do segundo ano e não discutir a atualidade, não trazer esses temas. Os alunos já vêm fervorosos com os temas e buscando. E muitas vezes eles vêm buscando uma opinião sua e que ela concorde talvez com eles, mas a gente sempre traz para um lado científico, para um lado mais de orientação e vai tentando esclarecer a situação, trazendo conhecimento para que eles mesmos façam o julgamento. Eu falo muito para os alunos e digo assim, cara, eles perguntam muita coisa, eu falo, cara, eu não sei a resposta. Aí ele fala, mas como assim? O professor. Eu disse, mas o não saber é que é o legal, porque a partir daí você vai construir, né? É Então, igual a fase da criança, né? porque, Por sim, quê? Aí cada um vai é a formando. fase do porquê. O não saber é muito interessante. Eu chego para os alunos, mas você é professor, ensino médio, e não sabe a resposta. Não, eu não sei a resposta. O interessante é que a partir de agora eu posso te ajudar a construir o que você talvez queira saber. Então, acho que esse é. E a partir disso, o aluno ele vai jogando, trazendo conhecimento, vai jogando e adquirindo essa carga. Quando ele chega a uma certa idade, ele fala, pô, de certa forma, o acúmulo de conhecimento ele foi gerando uma opinião que eu tenho hoje. Todos nós somos resultado de todo o processo que a gente seguiu. Então, lá atrás, eu falo que lá, quando a gente se conheceu, em 2006, 2007, Uns anos então, atrás, muitos anos atrás, acho que a gente fazia muito teatro, né, peças musicais, a gente estava sempre sendo do palco. Então, o professor também o professor Marcos também hoje é resultado desse processo. É refletir resultado da banda, na sala das de aula, a gente tem que frustrações. contextualizar de forma mais Sim, didática e sim. dinâmica para levar isso, né? Sim, muito, muito. E você me conheceu antes dessa época e sabe que eu era muito tímido. Eu sou muito tímido, eu continuo sendo tímido. Engasguei aqui. Mas o teatro, o teatro me proporcionou isso. Mas É, enfim, aí está. outras Agradecer a questões. Camila, né, que foi uma das nossas mentoras lá. Camila, Sim, Camila. domina. Camila, que acho que ela até mandou um e-mail um tempo atrás, convidando para assistir uma peça, estava dirigindo uma peça, tá? E todo o Não sei pessoal se você também que, de certa forma, trabalhou com a gente, né? Que estava ali, a gente sim, tinha as ideias e tudo, né? A sim, Poliana, a sim. Viviane, o pessoal estava junto com a Thalita também. Sim, claro. Foi show de bola. A Camille moldou muita gente ali, Sim, sim, você. influenciou muita gente pro teatro. Até hoje eu gosto de teatro, né? Até hoje eu gosto. E por mim seria matéria obrigatória nas escolas. Entendeu? Eu sou apaixonado por teatro, gosto muito. Entendeu? Mas é muito bom, é muito bacana. Eu gosto muito do palco, do teatro. Até esses dias aí, o ano passado, alguns alunos me convidaram para participar de uma peça. Eu fui participar da peça. E achei da hora. Eu falei, quando tiver mais, me chama. Porque é saudade daquele tempo, né, cara? Muito Faz um bom. tempo bom. Mandar um alô aqui para Malu Figueiredo, Juliana Reis, Anne, a Alice, que também está acompanhando a gente. Lorena, falou melhor professor Marcos. Mandar um alô também para Ó, Marinalda. Tudo bem, Marinalda? Paola Evangelista. Deixa eu ver aqui quem mais está aqui com a gente. Wendy Faria, Stephanie, Salominha, calma aí, Lúcia, Marilúcia. Ó, já estão te convidando para vir para Lusiane aqui, Marcos. Wendy ah, Faria, tá.
A Thalita tá aqui com a gente. Ela também vai participar, viu, Marcos? Também. Tô tentando A convencer Thalita? ela. Não, não, a Alexandre. Thalita tem que participar. E eu vou assistir. Primeira cadeira aí, vou assistir. Thalita. Thalita, nos botando na música também, né? Querendo nos Até converter pra hoje música, né, ela tá Thalita? assim, tentando entrar no tom lá, mas o tom até hoje tá, tá por aí. É, Marcos, foi uma como situação. você vê, você falando em questão de teatro, mas hoje você tem um palco exclusivo, que é a questão que eu vejo, né? Que assim, é uma profissão que infelizmente a gente não tem a devida valorização, que eu falo questão financeira, que é o professor, mas você tem um Sim. palco todos os dias ali que é estar na frente dos alunos levando esse conteúdo. Como tem sido a reciprocidade, a gente tem até um monte aqui, pelo que eles falaram, assim, eles gostam muito do seu conteúdo, da forma que você leva esse conteúdo. Como você avalia hoje, infelizmente a gente tem acompanhado nos noticiários alguns casos de ataque aos professores, né, assim, infelizmente, mas como você avalia hoje, dentro do contexto que você trabalha, esse respeito à figura do professor dentro da sala de aula? Olha, esse tema, ele é um tema delicado, né, seus professores. O meu público, ele é um público que não é geral. Eu não dou aula na rede pública, né? Então eu respondo só por outro, eu só posso comentar minha experiência sobre a rede particular. Mas no sentido geral, tem uma certa aceitação, mas de certa forma a questão da valorização do professor. Aí eu digo não dentro da escola, né? Mas na sociedade em geral, Sim, sim, não falo ela questão de é, dinheiro, né, mas a questão mesmo do reconhecimento da figura da pessoa enquanto sim, profissional. essa questão da valorização do professor no geral na sociedade, ela não é bem vista, ela não é, assim, não tem uma certa reciprocidade. A sociedade, ela olha, é muito bonito ali, mas como é que você vê isso na prática? Tipo assim, como que esses alunos chegam para você na escola, né? Como é o processo de educação em casa ou na família? Porque a sociedade em geral, ela entende e tem no imaginário popular que a educação é algo que é responsabilidade lá da escola e ela fica dentro dos muros da escola. E não é. Lá é um processo de escolarização, onde ele aprende disciplinas, as ciências, que vai ajudar ele muito futuramente. Mas a educação mesmo, ela é de casa. Não tem como eu fugir. Aí entra o papel da sociedade. E lembrando que a própria LDB, ela fala que a lei de 96, ela fala que a educação é responsabilidade da sociedade em geral. Todo mundo, professor, família, da sociedade em geral. Então, a valorização do profissional de educação, ele é só vista dentro dos muros da escola e é como se fosse uma responsabilidade a educação geral do aluno, daquela criança, entendeu? Então, mas na verdade essa educação ela vem de casa. Ela tem que vir de casa. O aluno ele já tem que estar na escola, ele vai estar na escola ali já com alguns princípios básicos que se espera, no mínimo a questão do respeito. Mas há uma ideia, mas há um processo até mesmo dentro das instituições de ensino de desconstrução da figura do professor. Tanto na sociedade em geral, tanto pelos próprios alunos também, mas isso é uma realidade nacional. Isso é uma realidade no Brasil. A gente vê muitos casos de violência aos colegas, dos professores, dentro da sala de aula, não é nem no ambiente externo, é dentro da sala de aula. Então, isso mostra um tremendo desrespeito. E lembrando que isso não é um caso, esses casos de violência, a gente tem que entender o seguinte: quando acontece um caso de violência com um professor lá no interior, ali não é um caso isolado. Ali foi uma violência contra todos os professores. Ali foi uma violência contra a sociedade. Ali foi uma violência, em geral, ali foi uma violência contra a educação. Ali é como se você regredisse anos de atraso para aquela sociedade. Quando se manifesta a relação da sociedade, do aluno com o professor, de ambiente social em geral, com o professor. Então, aquela violência contra o professor, aquela violência no meio educativo, no meio da educação, é uma violência contra todos os professores, contra toda a educação, contra toda a sociedade, contra em questões gerais. Não tem. Tá? Então, existe toda essa violência na parte da educação. Hoje, a educação, ela sempre tem uma palavra que define muito, que é a questão do desafio. Educação é desafio. Então, você não vai entrar numa sala de aula lá e encontrar algo. Você está conseguindo? Acho que o Adalberto deu uma queda na transmissão, gente. Adalberto, tá me ouvindo? Aproveitar e mandar a Catherine mandou uma Foi você que caiu.
Tranquilo. Roberto, e aí, tá me ouvindo? Quem caiu? Oi. Ele perguntou se você conhece ela, se você lembra dela, né? Quem? Menezes Andrade também um pouquinho, nossa. São os desafios que são, né? A coletividade ainda é um pouco Estrutural. estrutural. São desafios estruturais. Tá ouvindo, Roberto? Tranquilo aí agora? Tranquilo. Perfeito. Tá? Espero que não tenha caído a minha. Falei tanta coisa. Pois é. Agradecer Aí aqui vamos dizer assim. a todos Aí vão lá. que estão vendo a gente aqui. Marcos, entrando nesse contexto, que é uma coisa que a gente diz a Juliana Reis aqui que é o ZT querendo atrapalhar. Eu acho que é mesmo. Eles estão mudando o Pô, satélite da frequência. melhor nem começar esse tema aí, porque esse tema aí É, nós vamos longe. vamos entrar num tema aqui que assim, é uma coisa chata que já está bem batida na mídia, que é a questão da pandemia, mas eu quero saber da sua visão, enquanto educador, enquanto professor, essa nova readequação que teve que ser feita, né, para você continuar com esse processo educativo, porque você pegou uma fase até tranquila de cuidar, mas assim, eu creio que tem pais aí que estão loucos para poder escolar a briga. Eu até vi um vídeo, assim, um meme esses dias, do pai abre o carro e joga o menino para fora do carro. Assim, uma coisa bem Mais ou menos inusitada. isso. Mas você vivendo essa realidade enquanto professor, deu para ouvir todos os dois. Ah, tá. Só tá travando a imagem, mas tá bom. Ouvindo a Show, imagem Palito. é bom. Tá travando porque a gente é muito bonito, deve estar dando um conflito aqui, né? Mas assim, você vivendo essa realidade de hoje, nesse contexto de pandemia, nessa readequação da forma de educar, né? Desse distanciamento. Às vezes a gente não era uma realidade que a gente tão frequente pegando essa parte do ensino médio, né? Como que está sendo essa realidade hoje? Como você reagiu a esse novo dia, a percepção e a reação dos seus alunos enquanto a isso? Ó, o que que acontece? Essa questão da pandemia, na minha última fala agora, antes da internet estar travando, eu finalizei dizendo que educação é desafio. Então, você nunca vai achar uma coisa pronta na educação. E é justamente o que foi estabelecido agora em 2020, né? Então, a gente começa um ano teoricamente normal e de uma hora para outra, todo mundo tem que fazer educação remota. Essa educação, a gente não fala de educação à distância, educação remota. Vamos dizer assim. É, essa situação, ela é um desafio para todo mundo. É um desafio para as famílias, é um desafio para os alunos, é um desafio para as instituições de ensino, seja elas públicas, privadas, não importa, e é um desafio para os professores. Os professores têm muitas questões para lidar com isso, mas se tinha alguém que poderia vencer isso mesmo, seria os professores. Não tem outra profissão. Eu acho que alguém que poderia mesmo resolver essa situação são os professores. Os professores fizeram deram um jeito lá e todo mundo de uma hora para outra virou youtuber, entendeu? Transmitindo material ao vivo. A questão é a seguinte, essa pandemia e a educação, ela é a grande chave, é o desafio. Então ela foi posta como um desafio. Só que só tem um probleminha. Ela foi um desafio abrupto, muito rápido. Foi de uma semana para outra. Não teve, começou como um recesso de uma semana e na outra semana algumas escolas já começaram a retomar as atividades educativas. Então, ela foi basicamente um desafio. Para mim, na minha perspectiva, é um momento de adaptação. É um momento de adaptação, é um momento de evoluir também. Eu acho que muita gente, não que o professor vive em uma zona de conforto, pelo contrário, é uma das profissões que busca mais se reinventar. Mas e provou isso, que de uma hora para outra todo mundo começou a transmissão de conteúdo online. Todo mundo deu um jeito e fez de alguma forma. Mas o professor, em geral, assim, ele tem lidado com as dificuldades estruturais, com os desafios desse momento, que, repito mais uma vez, não é um desafio só para o aluno, só para professores, para a escola, para as instituições, para as organizações de educação. Então, ela não foge de desafio para todo mundo. É um momento ímpar na história, todo mundo foi pego de surpresa por isso, é um momento ímpar, é uma situação que ninguém esperava, então todo mundo está encarando isso como tá bom, então
as famílias têm cedido um pouco, os alunos também têm cedido um pouco, os professores também têm cedido, todo mundo está cedendo nesse momento para conseguir adaptar e desenvolver. No começo foi muito difícil mesmo, mas ao desenrolar da situação a gente deu uma evoluída, e assim, no caso da minha experiência, né, a gente deu uma evoluída bastante significativa e acabou que atingimos os objetivos, né, nas instituições que eu trabalho. A gente acabou que atingimos os objetivos. Claro que eu não vou esperar um rendimento de uma hora para outra que seja igual, porque mudou do cenário, mudou toda a situação. Não é sala de aula, não é mais escola. Agora é remoto, é um estudo remoto, é à distância. Mas mesmo assim continua as grades horárias, continua as disciplinas. Então acaba que foi uma situação que tirou todo mundo de uma zona de mais tranquilidade e nos submeteu a essa nova experiência, tá? Mas foi algo assim bastante tranquilo assim, mas todo mundo está encarando como uma experiência nova, todo mundo está encarando como uma situação que talvez não, ela é passageira, mas a grande preocupação, a grande questão é quando ocorrer o retorno, né? Quando vai ocorrer o retorno, como será esse retorno. Mas a educação está lidando muito bem. Eu acho que se tem um setor que vai inovar depois dessa, vai ser a área da educação. Com certeza ela vai passar por várias mudanças significativas, administrativas, vai passar. Eu acho que não volta mais como era antes da mesma forma. Vai passar por várias transformações administrativas e de lidar com a situação, né? Mas foi algo assim inesperado, foi algo assim que tirou todo mundo de uma certa tranquilidade da situação que nós estávamos, né? E nos jogou. Mas é uma experiência nova, não deixa de ser uma experiência nova. O professor e o mundo da educação, eles vivem de aprender e reaprender e reaprender. Então acaba que está sendo um ganho significativo. Não mudou, continua sendo ministrado, tudo continua sendo ministrado tranquilamente. Tá? Algumas áreas sofreram mudanças assim no currículo, mas é tudo esperado, né? Tudo dentro do esperado. Os objetivos deles mudaram um pouco. Acho que a questão da avaliação do aluno, ela quebrou. Os alunos estão agora, então eu consigo acessar a internet, consigo mandar um vídeo, mandar uma imagem, fazer. Então está tudo muito mais dinâmico. Ficou tudo interessante. Tá? Mas vamos ver como é que você vai se comportar depois, né? Quando acabar essa fase, esse período. Ela falou que, meu Deus, que eu mais queria assistir e não estou conseguindo. Jordana, vai estar aqui depois disponível aqui para você estar assistindo. Mandar um também. A Thalita falou que o professor é 1001 utilidade, tentando. A Anne falou que eu caí, acho que a gente caiu aqui várias vezes, a conexão caiu. Com a gente. O pessoal está pedindo aqui, Marcos, a Anne e a Juliana, quer que você fale um pouco sobre o contexto da morte daquele negro lá nos Estados Unidos, o George Floyd. Sim. Essa bandeira, essa questão, essa bandeira de luto racial nos Estados Unidos, ela é muito. Ela sempre teve. O mundo. Sim, essa questão tem dois temas a ser tratado: a questão global, tá? E a questão lá local dos Estados Unidos. Esse tema nos Estados Unidos é um tema muito delicado, porque de fato nos Estados Unidos a população negra é a minoria, por isso que ela é muito delicada. Por isso que quando acontece algo desse tipo nos Estados Unidos explode, por conta de um processo histórico, isso é muito importante, tá? E também por conta que nos Estados Unidos a população negra é minoria, ela responde ali a 13% da população em geral. Então eles são tratados de certa forma como uma minoria, não no sentido tanto no sentido representativo, também quanto no sentido da sociedade em geral. Eles não têm representatividade e há uma segregação muito grande, tá bom? Em relação a essa população negra. Quando acontece algo dos Estados Unidos desse tipo, há uma divulgação em massa, as pessoas pegam essa questão como uma bandeira de luta e vão às ruas. Por conta desses dois motivos, né? Essa questão de ser a minoria realmente marginalizada, e também é minoria em quantidade, em questão da população, e também não tem representatividade, tá bom? Lembrando que o termo minoria é para representatividade quanto à sociedade. Então, por isso que quando acontece algo com um negro nos Estados Unidos, todo mundo, a comunidade sai às ruas. Então, a comunidade sai às ruas. Nos Estados Unidos, isso é um processo muito recorrente.
tá bom? George Floyd. Tem outro caso também em Los Angeles, 92, que são os episódios do distúrbios civis em Los Angeles. Aconteceu a mesma coisa. Tudo igual. Só que lá em 92 a coisa foi pior. Tá bom? A cidade ficou parada por mais de uma semana, quase 2 semanas. E foi uma situação muito grave e muito tensa. Como é um tema muito amplo, assim, tem um documentário que eu sempre passo para os meninos, que é A 13ª Emenda. É um documentário da Netflix, da plataforma Netflix. Tem na plataforma. Se você quiser explorar bastante o tema, cara, dá uma olhada nisso. É porque ele é muito amplo, muito amplo. Então, a 13ª Emenda é um documentário que trata muito bem isso. Se você quiser ver outros exemplos nos Estados Unidos, se você começar a pesquisar, você vai ver que a questão é recorrente. Você vai ver o caso dos 5 do Central Park, que até saiu numa série da Netflix também, chamado Olhos que Condenam. Ganhou prêmios agora no começo do ano, final do ano passado, ganhou alguns prêmios essa série. São 4 episódios, ela trata uma situação muito delicada que aconteceu final da década de 80 nos Estados Unidos também, em Nova York, no Central Park, em que os meninos foram acusados e condenados por um estupro, sendo que eles não cometeram isso e ficou provado depois com o exame de DNA. Mas os caras já tinham cumprido pena, já tinham passado por uma situação. Então, nos Estados Unidos, essa é uma bandeira delicada. A outra questão é a questão global da situação. Por que que isso toma proporções globais? Por conta do nível de comunicação instantânea que o mundo vive. Então, sei lá, um caso desse lá nos Estados Unidos, ele deixa de ser desimportante. Ele é importante. Uma floresta que é derrubada lá no leste asiático, você acha que ninguém vai se importar com ela? As pessoas vão se importar. Porque em questão de tempos, todo mundo fica sabendo. E essas bandeiras sensibilizam muito, tanto essa questão social e essa questão da violência contra o negro nos Estados Unidos, a questão da violência policial, a forma que se trata. Foi matéria agora nas revistas eletrônicas aí, final de semana, sobre 2 casos de violência também lá em São Paulo. Então, essa questão, ela não, ela é recorrente em regiões periféricas e, como se fala nos Estados Unidos, contra minorias. Então, existe uma prática. É só você pegar o exemplo do próprio policial que foi acusado. Ele já tinha entre 18 e 20 queixas sobre ele. Então, isso aí mostra uma falha também do sistema policial. O sistema de polícia dele lá, de segurança, fala que vai corrigir algumas dessas questões. Tá bom? Mas a questão é que esse policial não deveria estar na rua e ele estava na rua e acabou acontecendo o que acontecendo. A coisa nos Estados Unidos, quando está em ano de campanha, ela toma uma proporção muito grande. Tá bom? E como a população negra nos Estados Unidos ela é menor em quantidade, ao mesmo tempo você vê outras mobilizações contra essas. É muito comum isso também nos Estados Unidos. 2 grupos ir para a rua. Por isso que alguns cientistas políticos falam, é o país que está mais suscetível à guerra civil. Por 2 motivos, porque isso é bem polarizado, alguns temas, e também a população em geral está armada. Então então é um país muito suscetível a uma guerra civil. Então, mas são temas bastante sensíveis nos Estados Unidos, tá bom? E são históricos. Aí demanda uma explicação muito longa, tá bom? Mas eu deixo essas 2 fontes para vocês aí, galera. Documentário 13ª Emenda, extraordinário, garanto. Você não vai assistir só uma vez, 2, 3 vezes. E também a série de 4 episódios da Netflix também, Olhos que Condenam. E é premiadíssima, vale muito a pena, tá bom? Já vou adiantando alguma coisa, não é dando spoiler não. Mas no primeiro episódio você vai ficar indignado. Eu passei uma vez, era só o primeiro episódio dos meninos em sala de aula, a galera levantava da cadeira, ficava empolgada e tal. Mas é uma coisa assim, mas é da hora. Fica a dica aí desses 2 conteúdos que são extraordinários. Tudo voltado para esse tema, e são atuais, entendeu? Eles tratam de questões atuais, tá bom? Show de bola esse aí, cara, esse tema. Muito importante essa questão. Marcos, essa questão é, igual você falou, essa é uma questão que demanda uma discussão maior, né? Trazendo esse contexto um Sim. pouco para o Brasil, essa questão das minorias, como você avalia hoje no nosso questão do respeito, né? O que a gente fala nos debates, o diálogo é o caminho mais importante para a gente conseguir vencer as diferenças, né? Pelo menos tentar, Sim. né, fazer uma aproximação. Como você avalia o nosso atual cenário hoje, de forma, enquanto professor, na visão de professor de geografia? Olha, a gente veio de um período. A gente entrou numa crise política desde 2013 e parece que não quer sair mais dela, né? É uma situação, assim, não vou dizer uma crise generalizada, mas uma situação muito delicada politicamente. O Brasil, ele vem nos últimos 15, 20 anos, ele teve uma fase, início do século, teve uma fase de muitas conquistas dos movimentos sociais e reafirmação dessas minorias.
E ao mesmo tempo, agora, a partir de 2013 para cá, principalmente com as manifestações de julho de 2013, que foram importantíssimas, que você entender tudo que está acontecendo, você tem que entender aquelas manifestações lá. A partir daquelas manifestações, outros setores políticos começaram a degladiar principalmente na internet. Principalmente na internet. Essa questão dos haters. Lá nos Estados Unidos, tem outra palavra que eles usam, que são os chants. Eles chamam de chants. Tem um livro muito importante que trata sobre isso. Eu não lembro o nome dele agora, acho que ele não tem no Brasil ainda, ele tá só na versão de inglês ainda. Mas ele fala, a tradução dele é como se morte das normas, as normas, alguma coisa assim. E ele fala sobre esses chants, esses personagens. Então, no Brasil, a partir de 2013 começou a haver uma polarização muito alta e ela foi refletida nas eleições. Então, as eleições, elas não discutiram propostas. Elas discutiram, em sua maioria, questões ideológicas e rivalidades que não levou... São paixões, isso vai passar, entendeu? São paixões, isso vai passar. E basicamente, isso levou a uma corrida eleitoral que foi a corrida onde as propostas realmente, questão do emprego, a questão do emprego, a questão econômica, a questão de infraestrutura, que é o que nós estamos passando agora também. Tá, tudo isso não foi discutido, ou foi discutido por uma minoria de candidatos. Mas a maioria, os candidatos mais antigos, estavam preocupados muito mais com as questões de paixões políticas do que, de fato, com o futuro do país, de desenvolvimento, construir um projeto econômico. Então, isso não foi debatido muito na corrida eleitoral, não foi debatido nas campanhas. Pelo contrário, o debate não foi uma prioridade. Então, como isso não foi debatido, é uma situação que não tinha um problema. Isso reflete muito na sala de aula. Reflete se quer debater a questão política. Discutir projetos, ideias. Então, acho que isso refletiu muito na sala de aula a questão de engano do que seria a ciência política, até mesmo a desconstrução da ciência política, tá bom? Como se a política ela não tivesse uma orientação, não tivesse uma obra, não tivesse, assim, parece que os livros da ciência política foram esquecidos. Parece que toda aquela literatura sobre a ciência política ela foi esquecida e foi deixada à parte. E as pessoas começaram a discutir paixões e não projetos. Aí a gente entra numa situação. É você pegar agora a questão da pandemia. Não existe um projeto para combater a pandemia. Por isso que talvez a nossa quarentena vai ser a mais longa da história ou do planeta. Não vamos sair tão fácil dela, porque não tem um projeto de discutir esse tema. Então a gente esqueceu muito essa questão da ciência política e está discutindo paixões. Isso é generalizado, tá bom? Só que tem que lembrar de uma coisa: as paixões passam, meu querido. As paixões passam e depois a gente fica com prejuízo. Tá? Dalberto, tá me ouvindo ainda, cara? Tô ouvindo, tô ouvindo. Perfeitamente. Tá. Então, Tá Dalberto, me eu acho que tô nada, acho que. Tá me ouvindo? Deixa eu ver aqui como é que tá a minha bateria. E esse negócio de internet, cai, fica acostumado. Dando uma aula online, cara, de Marcos, vez em tá quando. me ouvindo? Tá me ouvindo? Que parou, mas realmente a internet. Finge que parou. Esse horário. Algumas situações assim. É questão estrutural, né? Que é o projeto. Alice, né? E a Cris, Dedé. Dalberto, tá me ouvindo agora, cara? Agora acho que a gente sintonizou. Acho que os ETs liberaram de novo. Passaram já com a Pô, navezinha dele. obrigado, Juliana. Problemas estruturais, e gente, desculpa. Então, deixar um alô aqui para algumas pessoas que estão aqui com a gente. A Cris, Oliveira, a Mica Mota, o Zampieri, o Caio. Tá travando. Vou mandar também pro Bruno aqui. Seja Wi-Fi. Não, a móvel já foi também, a Wi-Fi também, tá tudo ruim. Deixa eu ver aqui.
considerações finais aqui, porque a internet, acho que o problema, a gente está chegando no final já do É, tempo, tem. É, agradecer a sua participação. Lembrando que aqui, no meu perfil, que terças e quintas eu vou ter essa conversa com o Félix. Na quinta-feira eu vou receber o Sérgio Kremer, que ele é fotógrafo, e também ele participou da missão humanitária do Haiti há 12 anos atrás. Não, deixa eu ver. Em 2008. Em 2008 ele foi para aquela missão humanitária, daquele terremoto, e ele vai estar quinta-feira com a gente aqui, também às 7 horas, trazendo um debate bacana. Convido você também para estar assistindo, e o pessoal também que está aí assistindo para estar assistindo com a gente. Mais uma vez, claro, com obrigado. certeza. Os ETs devem ter atrapalhado nossa conexão aí, querendo sabotar o nosso debate, mas foi muito bom. Agradeço mais uma vez pela sua disponibilidade, né, por todo esse conhecimento que você tem. Pessoal, quem estuda com ele aí, quem conhece o Marcos, pode sugar. Esse rapaz aí, o bicho e é gente fina, né, porque é meu amigo. E deixe suas considerações aí pra gente, Marcos, por favor. Cara, queria agradecer a oportunidade pela esse bate-papo, essa conversa. Tá atrapalhando um pouco, mas queria mais agradecer, tá bom? E deixa disponível, eu sou professor, né, cara? Acho que tá sempre disponível ali. Na hora que precisar, independentemente de qualquer coisa, pode entrar em contato, sim, a gente colabora. E é isso, cara. O debate, a gente para aqui na net, né, mas na live, mas ele não cessa, né, na vida social e no geral. Não existe nada pronto, tudo é ser construído, tá bom? E estamos construindo com muita paciência e aos poucos, tá bom?